Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Wesley. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Hoje iremos falar sobre a história de um personagem bíblico muito conhecido. Hoje vamos falar sobre Gideão e seus 300. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gideão, ele pertencia à tribo de Manassés. Seu pai se chamava Joás e ele morava na terra de Ofra. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel ele estava passando por um período muito difícil. Eles ficaram por 7 anos sendo oprimidos pelo povo midianita. Tudo que o povo de Israel plantava, os midianitas iam como gafanhotos e roubavam tudo deles. Então acabou que o povo de Israel, muitos deles começaram a viver em cavernas, começaram a viver escondidos. E a Bíblia vai dizer que o povo estava passando por isso por conta de sua idolatria. Então, em determinado momento, eles clamam a Deus e Deus ouve suas súplicas. E Deus ele levanta Gideão para libertar esse povo da opressão. Então, a Bíblia vai dizer que um anjo vai ao encontro de Gideão. Ele vai dizer que quando o anjo do Senhor chega a Gideão, Gideão ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uvas. Só que como o povo estava sendo oprimido, então ele precisava ficar em um lugar fechado e escondido, para que aquele trigo ele não fosse roubado. E o anjo do Senhor chega até Gideão e fala para ele, olha, não temas, eu sou contigo. E Gideão faz a seguinte pergunta para ele, fala assim, mas já que o Senhor é comigo, então por que o Senhor está deixando o povo ser oprimido por tanto tempo? E aí aquele anjo responde a ele, que o povo estava sendo oprimido por causa daquela idolatria que eles tinham, e porque eles haviam se esquecido de Deus, que havia tirado eles com mãos fortes lá da terra do Egito. E quando o Senhor diz para ele que Gideão seria o responsável por livrar Israel da mão dos midianitas, Gideão ele fica com medo. Ele diz assim para Deus, eu sou o menor da minha casa, o que porventura eu poderia fazer para livrá-los? E o Senhor fala para ele, olha, não temas, eu sou contigo. E Deus diz algo para ele muito importante. Fala para ele que ele iria ferir os medianitas como se fosse apenas um só homem. Então Gideão ele diz, Senhor, se és tu mesmo que fala comigo, espere um pouco, eu vou pegar a minha oferta para adoração a ti. Então aquele anjo diz para ele que iria aguardar naquele lugar. Então Gideão se apressa para pegar aquela oferta. Então ele trouxe carne de cabrito e pão sem fermento. E ele colocou sobre uma pedra. E no momento que ele colocou aquela oferta sobre uma pedra, o anjo do Senhor ele tocou com o cajado e aquela oferta ela foi consumida com fogo. E assim Gideão ele pôde perceber que era mesmo o anjo de Deus que estava falando com ele, face a face. Gideão ele ficou com medo depois que ele percebeu que ele estava falando com o anjo de Deus, face a face. Mas Deus disse para ele que não era para ele temer, e disse que era para ele ir em paz. Então, naquele mesmo lugar, Gideão ele construiu um altar em adoração a Deus, cujo nome é O Senhor é Paz. E naquela mesma noite, o Senhor fala para Gideão que era para ele derrubar o altar que o pai dele tinha, e o pai dele tinha um altar de Baal, e que era para ele cortar também o bosque que estava ao pé dele, que era de Aserá, que era mais um ídolo pagão que o povo de Israel tinha. E era para Gideão construir um altar em adoração a Deus naquele mesmo lugar, e oferecer em holocausto um boi que eles tinham lá. E a Bíblia vai dizer que Gideão ele seleciona 10 de seus homens que haviam lá em sua casa, e eles saem à noite
para fazer o que o Senhor havia falado, porque ele tinha medo que durante o dia o povo daquela cidade pudesse se voltar contra ele. E aconteceu que na manhã seguinte, o povo de Israel viu que o altar, que era de Baal, já não estava mais lá e que na verdade havia um altar em adoração a Deus. Então eles fizeram uma investigação e ficaram furiosos. E eles chegaram à conclusão de que quem havia derrubado o altar de Baal era na verdade Gideão, o filho de Joás. Então eles disseram para Joás: dai-nos o seu filho para que ele seja morto, pois ele derrubou o altar de Baal. Então Joás ele fala para ele: olha, se Baal ele é um deus e se ele é tão forte assim como vocês dizem, então ele não precisa de ninguém para que o defenda. A Bíblia vai dizer que os amalequitas e o povo midianita, eles se ajuntaram em um vale que ficava em Jezreel. Então Deus fala para Gideão que era para ele convocar os homens para a guerra. E Gideão ele fala para Deus: olha Deus, eu quero mais uma prova de que é realmente o Senhor que está falando comigo e que o povo de Israel vai ser vitorioso. Então Deus aceita essa prova que ele queria fazer e Gideão diz o seguinte para ele. Então Gideão fala para Deus: olha, eu tenho esse pedaço de lã e eu vou colocar ele em um pedaço de terra e vou deixar ele ao tempo. Se amanhã de manhã eu chegar e esse pedaço de lã ele estiver molhado e ao seu redor estiver seco, então eu saberei que o Senhor está comigo. E aconteceu que no outro dia, Gideão ele teve a prova de que Deus estava com ele. Ao redor estava totalmente seco e aquele novelo de lã estava molhado. Gideão ele tinha tanto medo que ele ainda pediu mais uma confirmação para Deus. Ele falou: Deus, então agora eu quero fazer o contrário. Se o novelo de lã estiver seco e todo o solo ao redor estiver molhado, então saberei que o Senhor está comigo e está com o povo de Israel. E assim como ele pediu, Deus ouviu a voz dele e foi feito. Então Gideão ele manda mensageiros até a tribo de Manassés, Aser, Naphtali e Zebulon. E ele consegue juntar um exército de 32 mil homens para ir para a guerra. E Deus diz para Gideão: olha Gideão, se eu te der a vitória, você com 32 mil homens, o orgulho vai subir para a cabeça do povo. E o povo vai pensar que venceu pela sua própria força. Então Deus fala para Gideão: olha, tem muita gente. Então a primeira ordem de Gideão ao povo foi: os covardes e medrosos voltem. E daqueles 32 mil, voltaram 1, 2, 3, voltaram 22 mil. Então o exército de Gideão ficou bem reduzido. E a Bíblia diz que ele com 10 mil soldados, Deus falou para ele: olha, Gideão, ainda tem muita gente. Então Deus pede para que Gideão descesse ao rio com aqueles 10 mil homens. E todo aquele que Deus falasse para Gideão que era para ele mandar aquele soldado embora, era para Gideão mandar. Então de 10 mil soldados, restaram 300. E Deus disse para Gideão: olha, com esses 300 homens que eu deixei na sua mão, eu vou livrar o meu povo da mão dos midianitas. E a Bíblia diz que os midianitas estavam logo abaixo do povo de Israel, em um vale. E Deus diz para Gideão pegar um de seus homens e sair durante a noite e ir como um espião e ouvir o que aquele povo estava dizendo. E Gideão ele teve uma grande surpresa. Chegando no arraial dos midianitas, ele vê 2 soldados conversando e um deles diz que teve um sonho. E nesse sonho havia um pão de cevada torrado que ele rodeava o acampamento e que no momento que aquele pão passou próximo da tenda do comandante, aquela tenda ela caiu.
E olha a resposta do outro soldado para ele. E disse o outro soldado: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, o filho de Joás, que vai vir no acampamento dos midianitas e vai nos destruir. E Gideão, ouvindo a conversa daqueles homens, ele adorou a Deus e ficou muito feliz, porque ele entendeu que Deus já tinha um modo de trabalhar e já tinha uma maneira para dar vitória para aquele povo. Então Gideão ele volta até o arraial de Israel e convoca aqueles 300 homens, porque ele teve a certeza que Deus daria vitória para eles. E ele dividiu aqueles 300 homens em 3 centenas e colocou na mão de cada um buzinas e tochas acesas dentro de cântaros vazios. E Gideão disse para o povo que tudo o que ele fizesse era para o povo repetir. Então, se Gideão tocasse a buzina, era para o povo tocar. Se Gideão quebrasse os cântaros, era para o povo quebrar. E assim, chegando próximo do acampamento do povo midianita, Gideão ele toca as buzinas e o povo toca as buzinas também. Então ele quebra o cântaro que estava em sua mão e o povo quebra o cântaro também, estando com uma tocha na mão esquerda e o cântaro na mão direita. Então Gideão pede para o povo dizer: espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. E naquele momento que aqueles 300 homens começaram a repetir isso, com suas tochas na mão, o povo midianita e os amalequitas, eles ficaram muito confusos e eles começaram a lutar entre si e muitos daqueles homens começaram a se matar. E os que conseguiram fugir foram perseguidos e mortos. Então, essa foi uma prova grandiosa de que Deus ele não precisa de muitos e que os poucos que ele escolhe, ele capacita. E ele tem um modo de trabalhar que é diferente do nosso. Então, o povo, após ver o que Deus havia feito através de Gideão, eles queriam nomear Gideão o seu líder. Só que Gideão ele não aceitou essa liderança. Ele diz que quem que está na liderança era Deus, o todo soberano. Então Gideão ele diz para o povo que a única coisa que ele queria era algum dos despojos de guerra que o povo tinha pegado, alguns pendentes de ouro. Então o povo lhes dá de bom grado aqueles pendentes de ouro e Gideão ele acaba se corrompendo. E Gideão fez um ídolo dele de ouro na cidade de Ofra, fazendo assim com que o povo de Israel voltasse à idolatria. E a Bíblia vai dizer que Gideão ele teve 70 filhos com várias mulheres diferentes, que a Bíblia não relata direitinho a idade que Gideão ele morreu, mas a Bíblia fala que ele foi sepultado em uma boa velhice. Então a gente subentende que ele viveu bastante, que ele foi sepultado na terra de Ofra, no sepulcro do seu pai Joás. E a Bíblia vai dizer que após a morte de Gideão, o povo voltou às suas práticas antigas. Então eles voltaram a adorar o Deus Baal. Bom, as considerações que eu posso fazer de Gideão é que ele foi o principal herói da fé, que é citado no livro de Juízes, e que Deus mostrou que por mais que a pessoa ela se considere pequena, com Deus nada é impossível, tudo é possível, porque quem faz a diferença não somos nós, e sim Ele. Bom, e essa foi a história de Gideão. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui até esse momento. Então, se você gostou, curte, comente, compartilha, para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Então esse é um até logo, porque semana que vem tem mais.